que o cara falou que a coisa é rápida mesmo. E eu lembro da minha indignação, eu tinha uma velocidade muito boa de copiar e ficar para trás realmente é terrível. Mas olha só, eu te falei no primeiro dia de aula. Primeiro tem que descobrir se tu é o cara que aprende copiando ou não. Certo? Eu demorei a descobrir que eu era o cara que aprendia olhando. Então, para mim o melhor era olhar, ler o quadro, prestar atenção, ficar pensando sobre aquilo e depois pegava o caderno da colega mais caprichosa e xerocava. Então eu tinha o conteúdo copiado pela colega mais caprichosa e ficava só o tempo inteiro lendo e prestando atenção na aula. Eu descobri que assim era o meu método de aprender melhor. E tu vai ter que descobrir qual é o teu, certo? Agora, não se esqueça, por mais que tu te ache multitarefa e bate papo no MSN enquanto conversa com a tua mãe e faz a tarefa, isto é mentira. O teu cérebro te ilude. Tu faz um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro e vai quicando entre um e outro, achando que está fazendo tudo ao mesmo tempo, mas não está. E além do mais, estás falando mal com a tua mãe, estás conversando mal com o colega do MSN e a tua tarefa vai ficar um lixo, certo? O cérebro do ser humano está confirmado por N vezes. Não. Isso não pode. Se atravessar no meio da minha fala, não, tá bom, amigo? Isso é um erro. Então, olha só, mas acontece. A galera tá entendendo como é que funciona. Tu não pode jamais copiar e prestar atenção na aula. Isso não existe, hein? N pesquisas mostrando que o ser humano é unitarefa. Uma tarefa de cada vez. Beleza? Então, não cometam o erro de durante a aula estar copiando. Aí vai ser um lixo aquela aula pra ti. Copia na internet se for o caso. Aí, ó. Primeira aulinha de física, é minha predileta. Eu amo matemática, mas eu sou tarado por física. Louco. O que é física? Física é a ciência que explica tudo. É a ciência que estuda os fenômenos naturais. Como eu falei, por que o céu é azul, como é que gela, como é que esquenta, por que esquenta, o que é temperatura, o que é tamanho, o que é velocidade, qual é o tamanho do mundo, do universo, qual é a origem da vida, qual é o limite do universo, existe limite para a velocidade, existe limite para a temperatura, como é que faz as coisas acontecer, o motor de um carro, o condicionador de ar, um ventilador, um motor elétrico, um motor a diesel, a álcool e a gasolina, qual é a diferença, né? Como é que se dobra uma cadeira dessa, como é que se faz o estofado, como é que se faz uma máquina de costura, como é que recicla, como é que não recicla. Física é fera, é altas matérias. Por isso que me apaixonei. A matéria física ela é ultra, mega, super abrangente. Eu posso passar minha vida inteira estudando física e saber só 0,001% do que foi produzido em física. Se hoje eu passasse a minha vida inteira lendo o que agora está sendo produzido sobre física, eu não conseguiria ler. Então a cada dia que passa é produzido uma quantidade de informação sobre física que uma pessoa só não pode assimilar. Loucura, né, cara? Então isso é 2013. 2013, cada dia de desenvolvimento científico é mais do que um ser humano pode suportar. Por isso o cara falou que vai ter que ser especialista em alguma coisa. Beleza? Então eu sei um pouquinho, eu sei um cocôzinho de física. Mas eu sei muito bem esse cocôzinho que eu sei e sei transmitir essa parte. Me especializei nisso, em ensinar os conceitos básicos, a física básica de ensino médio pra galera. Dessa física eu começo hoje com cinemática. Nós vamos estudar cinemática esse ano e vamos voltar à cinemática no que vem, daqui a 2 anos no terceirão com tudo, mas no ano que vem nós vamos usar eventualmente alguns conceitos de cinemática. O que a cinemática estuda? Que é uma parte da física. É a parte da física que descreve os movimentos sem se preocupar com as causas. Por que está andando? Não quero saber. Eu quero saber que velocidade o cara tem, quanto tempo ele vai demorar para chegar em tal lugar, que caminho que ele percorreu. É essa informação que eu vou começar estudando. Então, é a dinâmica que vai estudar a causa dos movimentos, as famosas leis de Newton. O cara já sabe, as leis de Newton, que é a dinâmica, é depois. Por enquanto é cinemática, o objetivo é só descrever. Só que para a gente começar a conversar sobre a cinemática, eu preciso de alguns conceitos básicos. Sem conhecer esses conceitos básicos, eu vou falar e tu não vai entender o que eu estou dizendo. Então nós temos que definir com muita clareza 7 conceitos básicos aqui rapidinho. E talvez o mais importante deles, referencial. Tu usa essa palavra no teu dia a dia, né? Ou às vezes quando tu vai explicar para alguém onde é que tu tá, tu usa uma referência. Alguém pode falar como é que explicaria alguma coisa para alguém? Eu tô aqui no... Ótimo, perto do hipo. O hipo é a referência. Estou à direita do hipo, para quem olha de frente para o hipo. Então o hipo foi o referencial. Tudo bem? É assim no dia a dia, não é? Na física é mais específico. Referencial é o ponto escolhido para medir a posição dos objetos, dos móveis que eu estou estudando.
Então, por exemplo, eu vou definir a posição da gurizada aqui na frente. Eu tenho que escolher a partir da onde que eu vou botar a minha trena para poder medir, né? Vamos supor que é daqui. Aqui é o meu referencial. Ali, ó, referencial. Aí eu pego a minha trena, boto ali 2,5 metros a posição do amigo. Deixa eu ver ela ali, deixa eu ver aqui. 3 metros a colega está do referencial. Tu viu o que é referencial? É o local onde eu vou botar minha trena, minha régua para começar a medir as coisas. Só isso, bem simples, né? Ótimo, ponto de referência, certo? Só que assim, ó, se eu te perguntar na prova o que é referencial e tu coloca ponto de referência, não posso dar o ponto todo, porque tem que ser técnico, tem que ser muito claro. É o ponto escolhido para medir as posições dos objetos, assim fica mais preciso. E olha que interessante, de novo, 2,5 metros a posição do amigo. Só que se eu usar um outro referencial, como esse aqui, ó, ali, ó, referencial novo, aí eu pego o mesmo colega agora que está na posição 3 metros. A posição dele mudou ou não mudou? Mas ele está parado. Mas se o referencial mudou e é ele que determina a posição, então a posição do cara mudou, mesmo ele estando parado. Olha que viagem. Tá? Então essa é uma coisa que é perigosa no começo. O que determina a posição de um objeto é o escolhido. Se o referencial muda a posição, mesmo que o cara tenha continuado parado. Olha que loucura. Tá? Muita atenção com isso então. Mas, simploriamente, a gente poderia dizer que referencial é o local onde a gente observa um fenômeno. Então, olhando aqui da Terra, fala sério, quando o referencial é a Terra, tu não jura que o Sol está andando? Porra, é só tu olhar o Sol, uma hora ele está ali, passou um tempinho, o Sol está lá. Ué, o Sol andou. Então, para quem observa da Terra, o Sol está em... Isso não é errado. Se o referencial à Terra é a Terra, o Sol está em movimento em relação à Terra. Isso não tem nada de absurdo, tá beleza? Embora tenham te ensinado que quem está se mexendo é a Terra, porque o Sol é usado como referência na geografia. Então tu vê na geografia, quando o Sol é o referencial, os planetas se movem em torno do Sol. Mas se eu quiser parar a Lua e fazer todo mundo girar em torno da Lua, por que não? Um lunático deve enxergar dessa maneira, né? Ele com a bunda lá na Lua, ele olha para a Terra, olha lá, a bolinha azul se mexendo. Absolutamente assim, certo? E tu tem que ser um pouco criativo para poder, né, te colocar no lugar da Lua e te imaginar o sistema solar a partir da Lua. Tem que viajar um pouquinho. Vamos voltar a falar disso, lógico, mas referencial, temos pouco tempo para a aula de hoje, falei o que é. E já que eu falei que referencial é o local escolhido para determinar as posições dos objetos, eu preciso te falar o que é posição. Tu vê, olha só, uma coisa idiota. Pois é, eu sei que é posição, professor. Pois é, mas tem que saber explicar tecnicamente do ponto de vista da física. Posição é a distância que um objeto ou um móvel se encontra até o... Só isso. Então quando eu falo lá que na BR, quebrou meu carro no quilômetro 200, aí eu ligo pro cara do seguro, amigo, estou no quilômetro 200 da BR-101, ele vai conseguir me achar? Vai, porque ele, pelas plaquinhas que marcam as posições, ele sabe que eu estou a 200 quilômetros do marco zero, que é o... referencial. Lógico, parabéns. É isso aí. Tá? Então nada demais. Posição é a distância do objeto até o local escolhido, que é o referencial. Quando eu li nos livros, o meu professor me ensinou o que era movimento e repouso, eu achei que ele estava louco. O que? Tu vai me ensinar o que é movimento? Mas eu sei que é movimento. O que é movimento? Pois é, o amigo fez assim, ó. Mas será que fazendo assim é estar em movimento? Do ponto de vista físico, não. Do ponto de vista físico, o movimento é quando o tempo passa e a posição em relação a algum referencial muda. E olha só que legal, ó. Ó que legal que eu vou fazer, fica ligado. Ó, ó, hã? E aí, estou em movimento ou em repouso? Depende. Ah, bonito, garoto. Depende. Depende do quê? Vamos. Tá, em quem que eu estou em relação a movimento e em relação a quem que eu estou em repouso? Tá, em repouso em relação ao giz. Claro, ao giz eu estou em repouso o tempo inteiro, mesmo assim, ó. Em repouso em relação ao giz, ó. Repouso, porque o giz continua no mesmo lugar onde estava desde o começo. Tá? Então, cuidado, movimento e repouso são coisas relativas. Na prova, na primeira prova, uma das 10 perguntas vai ser assim: você está em movimento ou em repouso? Adivinha como é que vai responder? Depende do referencial. Se o referencial é a Terra, eu estou em repouso. Se o referencial é o Sol, eu estou em movimento. Tá vendo? Eu já te dei uma questão da prova. Eu te dei uma questão da prova. E
uns 30% da sala vai errar. Que viagem, né, cara? Eu não gostaria que fosse assim, mas estatisticamente nos anos anteriores é assim, eu aviso e a galera acaba errando. Que viagem, né? Eu tô pronto de rir. Viu, pai? Eu falei que ia cair, pai. Ó, posição é algo simples, é a distância do objeto até o referencial. E se a posição mudou com o passar do tempo, é porque ele está em movimento. Se a posição não mudou com o passar do tempo, é porque ele está em repouso. E eu posso estar em movimento a um referencial, que são vocês, e em repouso em relação ao outro. É ou não é? Simples a ideia, né? Bem simples essa ideia, bem tranquilo. Se bem que no começo, como a gente antes pensava que movimento e repouso era sempre medido em relação à Terra, quando a gente foge desse referencial, a gente pode ficar um pouco confuso. Mas a gente vai trabalhar essa ideia. Então, movimento e repouso, bem tranquilo. Trajetória. Sabe a marquinha do avião, a jato que fica no céu? Aquela fumacinha não indica por onde o avião passou? A trajetória dele. Essas marquinhas aqui, ó, não foi por onde eu passei o giz? Então ficou marcado no quadro a trajetória do giz, à medida que eu escrevia. Não é isso? O carro vai bater, dá uma freada, fica a marca do pneu. Aquela marca do pneu é por onde o carro foi passando. Trajetória, mais uma vez. Até aquela famosa historinha do João e Maria, tem a migalha de pão, né? O cara vai soltando a migalha de pão de maneira inteligente para marcar a sua e poder voltar. Ou mais romanticamente, o casal de namorados anda na praia. Ah, que belo dia. E depois eles olham para trás, tem as pegadas que são muito simples. Tudo bem para vocês? São os locais por onde o objeto passou ao longo do fenômeno. Light, tranquilo. Aqui uma história bacana, isso aqui, ó. Ponto, material e corpo extenso. Pessoal, se eu for analisar a queda do giz na sala de aula, será que eu preciso levar em consideração o tamanho do giz para fazer essa análise, esse estudo? E agora, será que eu preciso? Vamos ver. Caiu junto, né? Mas se o amigo colocou a palavra peso em questão, eu vou fazer uma experiência mais radical. Não, eu vou pegar outro menino. Os meninos, eles são menos... Quantos essa habilidade? Me perdi. Fica tranquilo, vai sobreviver. Uma arranca... Não, uma arranca. Não fica bravo. Tá ótimo. Desculpa, eu sou bem maluco. Olha só. Meio maluco? Depois eu vou te provar. Ó, o amigo não vai ficar chateado, tem umas 200 folhas aqui, deve ter aqui. 200 folhas. Não, 199. Tu concorda comigo que esse negócio é mais de 200 vezes mais pesado que isso? É, né? Porque embora eu tenha tirado a folha, tem as capinhas e tem a molinha. Concorda comigo? As pessoas intuitivamente acham que os objetos mais pesados caem antes dos objetos leves. É culpa do Aristóteles, filho da mãe do Aristóteles, ensinou o mundo errado. E tá até hoje, mais de 3.000 anos depois, mais de 2.000 anos depois, a galera pensa como Aristóteles. Quem é que vai cair primeiro? Os dois juntos, pode gravar. Fica tranquilo, tá certo. Deu a sensação de o caderno ser mais pesado e por isso caiu primeiro, né? Concorda comigo? Porém, isso, né? Tu viu, né? Tinha alguma coisa embaixo da folha atrapalhando ela. E se eu eliminar o efeito do ar, mesmo o objeto 200 vezes mais pesado que o outro, quando eu solto eles, ó, eles caem juntos. Foi Galileu ou o Galileu foi o primeiro cara que escreveu sobre isso, mostrando que o Aristóteles estava errado, certo? E eu te pergunto de novo, ao estudar a queda de um objeto, desprezando a resistência do ar, eu preciso levar em consideração o tamanho do objeto? Não. Quer dizer que neste fenômeno, o fenômeno de queda livre, esses dois objetos, a bolinha de papel e o caderno, são objetos que eu posso desprezar o tamanho, não posso? A gente chama nessa situação na física de ponto material. Ponto material. Então, quando eu posso ignorar o tamanho do objeto para estudar ele, vai ficar mais fácil para mim, é mais gostoso. Ponto material. Porém, imagina que por algum motivo bizarro eu ficasse revoltado e arremessasse esse objeto em alguém. Será que ao medir o estrago do choque do objeto contra a pessoa, eu deveria levar em consideração o tamanho do objeto? Claro. Então, tomar uma bolada de papel na cara e tomar uma cadernada na cara é totalmente diferente, o estrago vai ser diferente, o fenômeno vai ser diferente. Nesse caso, os dois objetos passam a ser corpos extensos. Observem vocês que os mesmos objetos, ora eram pontos materiais, ora eram corpos extensos.
Ou seja, ser ponto material e ser corpo extenso depende do tamanho? Não, depende da situação na qual o objeto está envolvido. Vocês viram aquele asteroide que caiu na Terra esses dias, na Rússia? Não, eu comentei com vocês, né? Certo? Aquele asteroide é um asteroide pequeno para se estudar na hora que ele entra na atmosfera terrestre. Ao fazer esse estudo de aproximação, a gente considera que o asteroide é um pequeno ponto. A gente não considera os 15 metros que ele teria originalmente na hora de atingir a Terra. Porém, se um planeta viesse de encontro à Terra, para eu poder fazer essa análise de choque, com certeza eu deveria levar em consideração o tamanho do planeta que ia se chocar com o nosso, para estudar os efeitos disso. Então tu vê, até um corpo gigantesco como um planeta pode ser um ponto material ou um corpo extenso. Quando eu calculo o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, a movimentação da Terra em torno do Sol, eu considero a Terra um ponto material. Porque o fato dela ter... Sabe o tamanho do outro planeta? O tamanho da tua bola que tu vive? Pois é, mas é uma coisa meio óbvia, né? Se perguntar o tamanho do planeta onde tu mora. Eu sei. 13 mil quilômetros de diâmetro. 13 mil quilômetros, não é uma bola tão grande não. Amigos, falado sobre esses negócios, a tua tarefa é só a página 9. Acabou. Tarefa, vou cobrar na próxima aula, hein? Tarefa, página 9. Qualquer dúvida na hora de fazer a tarefa, dá uma lidinha nas páginas anteriores para tirar dúvida. Mas é sobre isso que nós conversamos. Esse nosso papo vai te ajudar a fazer a tarefa. Muito obrigado pela atenção de vocês, que foram ótimos. Valeu, galerinha. Obrigado pela paciência. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar. Vai dar de madrugada a aula. É a hora que Sim. Todo mundo tem 10 em física também, hein? E se na próxima aula de física não trouxe a tarefa, tem 9. Beleza? Ó, vale ponto essa tarefa, hein? Tragam ela feita. Eu não sei, quando é que é a próxima aula de física? Alguém dá uma olhadinha lá? Segunda? Só segunda? Física? Não é possível, é verdade isso? Tem só 3 no celular. Por que não tem aula de física aqui então? Tem um filminho, né? Tá certo. Então é só segunda. Poxa, beleza, hein, ó.